Estamos vivendo a bordo de um veleiro, muito longe de todos os problemas? Nem tanto. Alguns precisam ser resolvidos e não tem como adiar. É sobre isso que o vídeo de hoje está falando. Bom dia, tá bem cedo ainda, 4 da manhã, escuro lá fora. Hoje temos que ir para Santo Domingo e nós vamos de ônibus. A gente vai e volta hoje ainda, apesar de estarmos longe do Brasil. Temos que fazer nossa prova de vida. O caminho hoje é ir para o consulado brasileiro em Santo Domingo para fazer a prova de vida. No Brasil é fácil, é só ir no banco e pronto. No seu polegar você já fez um saque qualquer, mas aqui não. Aqui a gente vai ter que ir para o consulado. Então vamos lá enfrentar isso. Passar por baixo. Não, dá pra abrir. Dá pra abrir? Ok. A partir do mês de maio, a rotina de bloqueio de benefícios por falta da prova de vida no Brasil foi retomada pelo INSS. Como isso nos afeta diretamente? Lá fomos nós, em busca do consulado brasileiro na República Dominicana, torcendo para que o processo seja simples. Bom dia. Buenos dias. O ônibus para Santo Domingo sai daqui. Estão aguardando por mim? Chegamos cedo, ainda em tempo. São 4h30 da manhã agora. Todo mundo esperando o ônibus aqui. Tô indo lá. E o consulado fica na capital, Santo Domingo. Lá fomos nós de ônibus. Bom dia. Bom dia. Não é possível sair com Ok, aqui no ônibus está com ar condicionado. Então, e tá bem frio. É sério isso? Passar frio na República Dominicana no verão? Tá certo, vamos lá. Já virei os biquinhos pro outro lado. A República Dominicana está dividida em 31 províncias, um distrito nacional com 158 municípios e 231 distritos. Estamos em Luperón, que fica na província de Puerto Plata, a 236 quilômetros de distância. Teremos que cruzar a ilha Hispaniola de norte a sul. Que foi a primeira vez. Posto de gasolina. Nosso ponto de parada em Santo Domingo está marcada. Por sorte, fizemos um amigo. Rafael, um brasileiro que mora na República Dominicana há 19 anos. Ele nos passou todos os detalhes. Será que vamos encontrar o lugar? Ao longo do caminho sobem cada vez mais pessoas. Como não tem mais lugar sentado, seguem em pé no corredor. O motorista se preocupa e tranquiliza os passageiros, dizendo que a maioria deles deve descer em Santiago de los Caballeros, a segunda maior cidade da República Dominicana. Fundada em 1495, durante a primeira onda de colonização europeia do Novo Mundo, hoje Santiago de los 30 Caballeros
é a segunda maior cidade da República Dominicana, localizada no centro-norte da região da República, conhecida como Vale do Cibão, ou simplesmente Santiago. É também a primeira Santiago das Américas. Recebeu esse nome em memória da cidade de Santiago de Compostela. E como os 30 primeiros colonos eram da Ordem de Santiago el Mayor, ficou Santiago de los 30 Caballeros. O estabelecimento do povoado de Santiago, nas terras de Los Cocos de Jacaguá, durou 58 anos, já que no ano de 1562, um grande terremoto atingiu a região e destruiu todas as edificações, obrigando seus habitantes a retornar a uma área adjacente à margem do rio Yaqui. Por esse motivo, essa comunidade é conhecida pelo nome de Santiago Viejo. O valor da passagem ficou em 500 pesos por pessoa, o que dá em torno de R$ 45, ou $8,76. A área do país é de em torno de 48.600 km², tornando o segundo maior país das Antilhas depois de Cuba. E tem uma população bem estável desde 1989, por aí, de em torno de 70 a 72 mil habitantes. Muito de suas matas nativas estão bem preservadas e intocadas, o que fica bem evidente ao longo do nosso trajeto até a capital. Vimos muito de suas florestas. Após 4 longas horas, finalmente chegamos a Santo Domingo. Antes da chegada dos europeus, os nativos taínos habitaram Hispaniola, dividindo-a em 5 chefias. Eles haviam construído uma sociedade agrícola e caçadora avançada e estavam em processo de se tornar uma civilização organizada. Quando, em 1492, em sua primeira viagem, Cristóvão Colombo explorou e reivindicou a ilha para a Espanha. A colônia de Santo Domingo tornou-se o local do primeiro assentamento europeu permanente nas Américas e a primeira sede do domínio colonial espanhol do Novo Mundo. Em 1697, a Espanha reconheceu o domínio francês sobre o terço ocidental da ilha, que se tornou um estado independente do Haiti após a Revolução Haitiana em 1804. Felizmente, o motorista era muito solícito e nos ajudou a encontrar o nosso ponto de descida em Santo Domingo. Agora estamos procurando o Banco Popular. Gracias, gracias.
para recolher a taxa que é necessária. Descemos exatamente em frente ao banco onde precisávamos recolher a taxa para ser atendido no consulado. Foi muito fácil encontrar um táxi que nos levasse direto ao shopping aonde o consulado está. Estamos chegando? Aqui, ó. Downtown Center. Downtown Ok. Center. Entra onde? Cá? Sim. Entrar cá. Ok. Chegamos. Na embaixada. Piso 8 agora. Chegamos muito cedo, vamos fazer um cafezinho, tomar um café aqui. Pra esperar. É só às 10, são 9h30 e nós chegamos meio cedo. Tem um monte de coisa boa aí, né? Cara pra caralho. Hum? São caros pra caralho. Acho Shopping, que eu vou né? comer um bolo aí. Sanduíche tá 300, quase 400 reais por aí. Um almoço. O que aconteceu? Não trouxe café? Chegou agora, ela acabou de chamar. Que horas são? Não sei, tem uma pessoa esperando ali, tá vendo? Bom, o Marcos subiu sozinho, eu não posso ir com ele. Só estão recebendo uma pessoa de cada vez. E como ele que tem que fazer a prova de vida, vamos ver, espero que dê tudo certo. Eu deixei todos os documentos com ele. O ponto do ônibus era um ponto um pouco perigoso. Então, nada de filme, nada de filmadora, muito menos celular, nada, tudo esconde. E estava bem difícil encontrar o ponto do ônibus. Ele ficava escondido dentro de um prédio. Até a gente entender isso, demorou um pouco para encontrar aonde o ônibus estava. Mas achamos. Achamos onde é o ônibus. Até que saiu barato o táxi, né? O outro cobrou 400. 300, Esse cobrou 300. Já saímos. O ônibus saiu 1h em ponto. Estamos voltando para Luberon. Conseguimos fazer o que a gente precisava fazer aqui. Espero que dê tudo certo. Na verdade, o processo é muito simples. Você vai ter que levar os documentos que provam que você é você e o número do seu benefício. É isso. E aí o consulado atesta que você está vivo. E esse documento é um documento oficial emitido por um órgão brasileiro oficial fora do país, ok? Então, se você estiver viajando e precisar disso, é muito simples, é só acessar o site do INSS, lá tem toda a explicação
Pode preencher o documento deles, vai ajudar você com isso, mas provavelmente o consulado não vai usar o documento que você emitiu. Mas é simples, é resolvido e fácil. Bora lá viajar que a gente merece. Pegamos um táxi ainda, acabamos saindo de lá, nem fiz gravação direito. Pegamos um táxi, o motorista do táxi rasgou no meio do caminho, na estrada ali. Dá pra ver nos vídeos ali. E a gente conheceu um pouco mais da cidade. A cidade foi nomeada Santo Domingo por Bartolomeu Colombo, irmão de Cristóvão Colombo e fundador do assentamento, o qual, segundo Oviedo e Frei Bartolomeu de las Casas, teria sido criado no dia de São Domingo de Gusmão. Em 1966, a Constituição da República Dominicana registra o nome da capital do país como Santo Domingo de Gusmão. O topônimo foi aportuguesado, São Domingos, conforme o nome de santo em português. Nós já falamos um pouco em nosso canal a respeito de Santo Domingo. Você vai encontrar um pouco mais nesse vídeo indicado aqui nos cards, ou na descrição desse vídeo abaixo. Agora a gente já tá voltando para Luperón ainda hoje. É isso aí. Mas ainda bem que eu tinha olhado para os números, né? Deu tempo certinho de fazer tudo que era preciso fazer. O ponto de ônibus, o ponto onde a gente desceu, pagar a taxa, ir até o consulado, voltar, pegar um táxi, deu tempo certinho de pegar o ônibus de volta ainda hoje para Luperón. Valeu. A primeira ideia era ficar 2, 3 dias aproveitando e conhecendo um pouco mais Santo Domingo, mas como na República Dominicana tem um toque de recolher, fechando tudo a partir das 3 horas, então não ia ser divertido, não ia ser legal ficar em Santo Domingo. A gente ia ter um gasto muito alto para não aproveitar a cidade como merece ser aproveitada. Então resolvemos voltar no mesmo dia. E aí, Marcos? Una pizza? Delícia. Olá. Hola. No, como 5. Pero usted pegasse isca. Sí. Bueno, Isca para pescar peixe. Olá, como estás? Boa tarde. Voltamos. Final de tarde. E lá tá o nosso Jimmy nos esperando. Dat mag hier anders ook al zijn. Dat lag hier van die. Middag. Van Maria. Ja, maar die ligt dan meestal hier, hè.
por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, comenta, mas principalmente nos comentários você coloca aí, usa esse campo. Como é que a gente pode te ajudar mais? O que você gostaria realmente de estar assistindo? O que falta a gente compartilhar que nós estamos fazendo? Ok? E se você quiser colaborar conosco, nos ajudando com um cafezinho, tem o site aí do Apoia-se, ou você pode ser membro do canal. Muito obrigado, até a próxima.